Olá, meu nome é Renata, eu tenho 29 anos e o objetivo deste vídeo é compartilhar com você a minha experiência de vida de como foi a descoberta de ter nódulo nas mamas. Em 2017, eu estava fazendo o autoexame, fazendo um apalpamento nos meus seios e eu senti um caroço pequeno, tanto na mama direita quanto na mama esquerda. O sentimento no momento foi de muita angústia, muita tristeza, medo, preocupação de ser uma coisa maligna, uma coisa negativa, Mas eu decidi buscar a ajuda de um profissional para que ele pudesse fazer o diagnóstico desses nódulos. Graças a Deus, o resultado veio e os exames trouxeram que se tratava de um fibroadenoma, da classificação 3. Então, a aparência, os aspectos dele eram achados provavelmente benignos e não teria necessidade de me preocupar naquele momento. Mas a minha médica deu a orientação de fazer o acompanhamento a cada 6 meses desses nódulos para que pudesse ver se teria alguma evolução. Eu faço acompanhamento desde 2017 até hoje desses nódulos e, para minha surpresa, em 2021 teve a aparição de mais 2 novos nódulos. Quando veio a aparição, eu questionei se seria qual seria a causa, se teria algum estudo comprovado do motivo da aparição de novos nódulos, porque eu comecei a ficar preocupada, obviamente, mas a minha médica ela disse que não tem ainda um estudo comprovado sobre o surgimento desses nódulos. Há algumas hipóteses que pode ser hereditário, que pode ser a condição física da pessoa, pode ser de fator emocional. Então tem algumas hipóteses, mas nada comprovado. Ela visualizou os resultados, ela disse que também se tratava de fibroadenoma, também com aspecto de provavelmente benignos e não teria necessidade de me preocupar, mas que eu continuaria fazendo o acompanhamento desses nódulos. Então, de 2017 para 2021, eu estaria fechando uma estabilidade desses nódulos e começaria a fazer o acompanhamento anual. Mas como teve o aparecimento desses 2 novos nódulos, a minha médica recomendou continuar fazendo os acompanhamentos a cada 6 meses. Então, como continuei fazendo o acompanhamento, em 2022 eu senti que os nódulos estavam crescendo, de apalpar assim, eu senti que eles estavam maiorzinhos, estava começando a incomodar na posição de deitar e em uma das consultas, em 2022, a médica passou da classificação 3 para 4, porque ele tinha crescido, ele tinha aumentado. Então, ela disse que não era para se preocupar, mas que era para fazer o acompanhamento. E se eu quisesse, poderia até fazer a coletagem desses nódulos para identificar se possivelmente poderia ser algo ruim, porque eu fiquei muito preocupada quando saiu da classificação 3 para 4, então eu decidi fazer a biópsia desses nódulos. Fiz a biópsia, o resultado veio que era benigno, não tinha necessidade de se preocupar, porque esses nódulos eles não viram câncer, Segundo os médicos, eles dizem que a única coisa que pode é crescer e causar um desconforto, mas o fibroadenoma ele não vira câncer. Então, se você tem, não te preocupe, É muito improvável que isso possa se tornar um câncer. Mas existe aquele cuidado, aquela recomendação, aquela orientação de fazer o acompanhamento. Por exemplo, eu decidi fazer a retirada dos nódulos maiores. Então, dos 4, eu tirei 2, um de cada seios, porque estava me incomodando na posição de dormir. Mas a médica até disse não era necessário, mas como estava me incomodando, ela decidiu me encaminhar para fazer a cirurgia e retirada desses nódulos. Quando eu fiz a cirurgia, eu estava com muito medo, estava muito apreensiva, mesmo sabendo que era benigno, porque eu nunca tinha passado por uma cirurgia. Eu fiz essa cirurgia e o pós-operatório foi bem tranquilo, algumas dores, mas bem leves, Então eu tomei os remédios receitados. Foi bem tranquila, recuperação de 15 a 20 dias e nesse momento foi um momento em que eu parei, para pensar um pouco
mais sobre o autocuidado, pensar um pouco mais se esses fatores, né, se o fator emocional estava contribuindo para que aparecessem esses novos nódulos. Então, foi um momento em que eu refleti bastante sobre o cuidar da minha saúde, o cuidar da minha saúde mental, física e emocional. Então, eu me comprometi naqueles dias ali que eu estava fazendo a recuperação de olhar mais para dentro de mim, né? Então, uma das coisas foi começar a praticar atividade física com mais intensidade, começar a perceber e se autoconhecer, né, que isso é muito importante para todas nós mulheres, e isso tem me ajudado bastante. Uma recomendação, se você não pratica esportes, comece a praticar. Eu me comprometi este ano de fazer uma corrida de rua, uma competição, uma vez por mês pelo menos, e foi o primeiro passo. E também faço academia. Antes eu fazia de 3 a 2 dias na semana, agora eu estou começando a ir a 4 a 5, com mais frequência. Isso tem me ajudado bastante, é uma coisa que a gente não pode abrir mão, é da nossa saúde. Então, se você tem esse diagnóstico e não pratica esporte, eu recomendo eu sugiro que você procure começar a fazer alguma coisa. Se não gosta de academia, faça uma caminhada, faça algum tipo de exercício que você goste, né? Procure fazer terapias, procure fazer um curso de autocuidado, que isso vai ajudar muito, e manter a mente sempre tranquila. Quando eu descobri que eu estava com um nódulo nas mamas e veio o resultado que era benigno, né, eu precisei me ancorar em alguma coisa para ressignificar esse momento na minha vida. Então eu procurei algumas formas de trazer de uma forma tranquila para que eu não me preocupasse com esses nódulos, e eu decidi chamá-los de silicone natural. É uma forma engraçada que eu achei, então eu sempre dizia, eu tenho os meus silicones naturais, eu não preciso passar por um procedimento cirúrgico para colocar silicones. Então eu sempre levei, desde 2017, até hoje eu comento, né? E é uma forma da gente ressignificar esse momento e poder passar poder viver com ele de uma forma tranquila, sem colocar muitos pensamentos negativos, porque isso atrapalha bastante no nosso dia a dia. Então, esse foi a minha vivência, essa é a minha experiência. E se você tiver alguma curiosidade, quiser comentar neste vídeo, eu vou ficar à disposição. Se você gostou e conhece alguém que tem esse tipo de diagnóstico, compartilhe com essa pessoa e tenha certeza que é tranquilo, não precisa se preocupar. Mas claro, sempre faça o acompanhamento com o seu médico. Nunca deixe de fazer esse acompanhamento, porque é muito importante. É muito importante a gente saber, e eu sempre digo que se a gente descobre alguma coisa no início, é muito fácil de tratar. Então fica essa dica, né, essa recomendação, com muito carinho, para que você se cuide, você se ame e que tenha sempre a sua saúde em primeiro lugar. Um abraço